Olá, tudo bem? Vamos falar da primeira questão do vestibular da Federal de 2019-2, que trata sobre funções. E eu quero que você dê uma olhada comigo no primeiro item. O primeiro item já é um item envolvente, eu diria. A questão é do tipo, é correto afirmar que? Então, dá uma olhada comigo. Quando a gente parte por esse princípio, o enunciado começa dizendo assim, olha, eu tenho um conjunto A que está contido nos reais e uma função f definida de A nos reais. Lembrando, pessoal, que quem manda flecha é domínio e quem pode receber flecha é contradomínio. O enunciado está dizendo aqui, veja só, que ele quer valores que sejam o quê? Onde eu tenho f de x é tudo isso daqui, ó. Eu quero que f de x seja maior ou igual a zero. Se a gente quer que f de x seja maior ou igual a zero, vamos trabalhar para isso. Vamos colocar lá, ó, f de x nesse caso é menos 4x ao quadrado menos x mais 5 dividido por x ao quadrado menos x mais 3. Tudo isso tem que ser maior ou igual a zero. Nós acabamos de construir uma inequação quociente. Eu vou te dizer que a parte de cima eu vou chamar de parte A e que a parte de baixo eu vou chamar de parte B. E aí a gente vai pegar e ver por aqui, ó. Na parte A, a gente vem aqui e faz assim, ó, menos 4x ao quadrado menos x mais 5 é igual a zero. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é, lembra, lá na aula a gente montou essa ideia, é encontrar o que, pessoal? As raízes. Então dá uma olhada comigo. Como tem aquele menos 4 no lugar do A, eu vou por aqui, ó, delta é igual. B, que é menos 1 ao quadrado, dá 1, menos 4 vezes o A, que vale menos 4, vezes o C, que vale 5. Então, deixa eu só corrigir um negócio que ficou aparecendo um menos aqui. Então, dá uma olhada comigo. Menos com menos vai dar mais. Dá 16 vezes 5, que dá 80, mais 1. Você vai me dizer que delta, nesse caso, é igual a 81. Se delta é 81, pensa, x é igual menos b menos menos 1, dá 1, mais ou menos raiz quadrada de 81, que é 9, dividido por 2 vezes o a, e o a vale menos 4. Então, 2 vezes menos 4, que vai nos dar menos 8. Você vai ter duas soluções aqui, ó. Primeira solução, 1 menos 9 dá menos 8 sobre menos 8, 1 positivo. Depois, 1 mais 9 vai nos dar 10 dividido por menos 8. Dá para simplificar tudo isso por quanto? Professor, dá para simplificar por 2, e isso vai nos dar menos 5 sobre 4, ok? Menos 5 sobre 4, né? Simplifiquei numerador e denominador por 2. Tendo feito isso, eu vou pôr aqui também a função b, a parte b, e na parte b a gente tem lá, ó, x ao quadrado menos x mais 3 igual a zero. Quem é o delta nessa história? Professor, b ao quadrado menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 3. Espera aí. Delta é igual a menos 11. Se delta é igual a menos 11, quer dizer que não existe solução no conjunto dos reais. E todo o nosso exercício está trabalhado em reais. Para finalizar esse tipo de exercício, você vai vir aqui e vai colocar lá, ó, um primeiro eixo e um segundo eixo. Cuidado, pessoal, porque quem manda na função, quem manda na função é o que está aqui, ó. A primeira expressão, ela é uma expressão de segundo grau, de concavidade voltada para baixo, tocando o eixo, olha só, tocando o eixo x em menos 5 quartos e 1. Então, a primeira das expressões vai fazer isso daqui, ó. Ela toca lá em menos 5 sobre 4, ó. Menos 5 sobre 4 e toca também em 1 positivo. Ah, quanto que é aberto, quanto que é fechado? Só definimos, perdão, no final. Aí, o que vai acontecer? A segunda expressão também é uma expressão de segundo grau, só que ela tem concavidade voltada para cima e tem um delta negativo. Quer dizer que esse segundo gráfico não toca o seu eixo x. Então, nós temos o que aqui? Nós temos aqui a parte A e temos aqui a parte B. Se nós temos a parte A e a parte B, o exercício está trabalhando desde o início para que nós façamos o quê? Está trabalhando para que a gente faça, olha comigo, a parte A dividida pela parte B. Então, invariavelmente, o que a gente vai fazer aqui é a parte A dividida pela parte B. Você vai lembrar que a primeira coisa que nós fazemos
é pegar as raízes que estão lá em cima, ó, isso é uma inequação, pega aquela raiz e traz ela aqui para baixo, só um pouquinho ficou espesso demais, pega aquela raiz, traz ela aqui para baixo, pega aquela outra raiz e traz ela aqui para baixo. O outro não te dá raízes. Você sabe que esse ponto aqui vale menos 5 sobre 4 e que esse ponto aqui vale 1 positivo. Só que está faltando uma coisa, pessoal, que é o seguinte. Onde essas expressões são positivas, onde são negativas? Dá uma olhada, esse positivo e negativo tem sempre a ver com y. Então é negativo quando está abaixo, positivo quando está acima, negativo quando está abaixo. E a segunda expressão, já que ela tem concavidade voltada para cima e ela nunca toca o eixo x, todos os valores dela são valores o quê? Positivos. Quando você dividir a expressão A pela expressão B, antes de menos 5 quartos, menos com mais dá menos. Entre menos 5 quartos e 1 mais com mais dá mais. À frente de menos, à frente de 1 menos com mais dá menos. Só agora, depois disso tudo, é que você vem aqui e me diz o seguinte, eu quero valores que sejam o quê? Maiores iguais. Vamos lembrar de uma coisa? As respostas 1 e menos 5 quartos são do numerador ou do denominador? São do numerador. Então, se são do numerador, elas podem ficar fechadas. Menos 5 quartos e 1 são fechadas. Se tivesse alguma resposta da parte de baixo, ela obrigatoriamente tinha que ficar o quê? Obrigatoriamente tinha que ficar aberto. Nesse caso, como a parte de baixo não toca o eixo x, não gera nenhuma resposta. Então, olha uma coisa comigo, os maiores estão aqui dentro desse intervalo. Mas tem uma afirmação que o exercício vai fazer, que é a seguinte, olha, o conjunto solução dessa expressão é x menor ou igual a 1, maior ou igual a menos 5 sobre 4. O exercício quer saber quantos x's desse pertencem aos inteiros. Pessoal, menos 5 sobre 4 é a mesma coisa, deixa eu botar aqui, ó, que menos 1,25. Então, você tem menos 1,25, aí você tem menos 1, que é um número inteiro, aí você tem 0, que pode ser, e você tem 1. Ele está dizendo que são 4 valores inteiros, mas na verdade são apenas 3. Então o item 01 é um item o quê? É um item falso, ok? Item 01 é um item falso, trabalhoso e falso, ok? Deixa eu limpar isso daqui para a gente continuar. Isso é uma questão de inequações, fique atento. Aula número 6, se eu não estou enganado, tem inequações lá. Se você não lembra de alguma coisa, vale a pena revisar. Deixa eu avançar e te mostrar essa questão que está colocada aqui, ó. Seja uma função f definida por f de x igual a módulo de x mais módulo de x menos 3. Ele diz que essa função é constante no intervalo de a até b e quer saber quanto é que vai valer a mais b. Primeira coisa, pessoal, como você viu lá nas aulas de módulo, de função modular, é muito frequente a gente encontrar expressões como essa. O que você vai fazer aqui é o seguinte, ó. Você vai dizer que você tem uma parte A e você tem uma parte B. Lembra que a ideia é muito parecida com a estrutura que a gente faz quando fala da inequação, que a gente viu no item anterior. Então dá uma olhada comigo. Na parte A, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, x é igual a 0. Na parte B, você vai pegar e vai me dizer x menos 3 é igual a 0. Logo, x é igual a quanto? X é igual a 3. Não tem muito segredo, por enquanto, você vem e coloca aqui, ó. Você tem a primeira expressão, você tem a segunda expressão, e eu quero te fazer uma pergunta importante que é, essa é a parte A, essa é a parte B. A primeira expressão, pessoal, é uma crescente, tocando o eixo x exatamente aonde? Tocando o eixo x no zero. Então, a primeira é uma crescente aqui, ó, tocando o eixo x no zero. A segunda também é uma crescente, só que tocando o eixo x aonde? Tocando o eixo x no 3. Então, olha comigo, isso daqui, ó, isso daqui é 0 e isso daqui é 3. Deixa eu te contar uma coisa, onde é positivo, onde é negativo, professor? Negativo, positivo. Negativo para y, positivo para y. Do mesmo jeito, negativo e positivo. Só que agora a gente não está mais falando de uma inequação comum. A gente está falando de módulo. Vamos lembrar de uma coisa? A definição do módulo diz que módulo é igual a x quando x é um valor maior do que zero, maior ou igual a zero. E é igual a menos x se x
for um valor menor do que zero. Me responde uma coisa. Antes de zero, não tem respostas negativas? Tem. Se antes de zero eu tenho respostas negativas, você quer o módulo do negativo. Para pensar comigo, a ideia original era x, o oposto dela é menos x. Então, antes de zero eu tenho aquilo. De zero para frente eu só tenho positivos. Então, de zero para frente a gente tem x. Cuidado na parte de baixo. Na parte de baixo eu tenho o oposto da segunda parte, antes do 3. O oposto da segunda parte é menos x mais 3. E à frente de 3 eu tenho a segunda parte sem nenhuma alteração, que é x menos 3. De uma maneira um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo até agora, você vai pegar e vai me dizer que a gente tem aqui, ó, essa estrutura, ok? Essa estrutura. E ao levarmos essa estrutura em consideração, você vai puxar as raízes lá embaixo. Professor, é praticamente uma inequação, praticamente. Só que no final eu vou fazer umas alterações aqui, ó. Você vai puxar a primeira raiz lá embaixo, você vai puxar a segunda raiz aqui embaixo. Maravilha. Ao puxar essas duas, você vai me dizer que isso daqui é 0 e que isso daqui é 3. Perfeito? Isso daqui é 0 e isso aqui é 3. Me responde uma coisa. Antes de 0, menos x com menos x mais 3 vai te dar menos 2x mais 3. Você soma aquilo lá com isso daqui. Deixa eu até melhorar esse x aqui que ele está estranho, né? Você soma aquele pedaço lá com esse pedaço aqui. Agora, entre 0 e 3, você soma isso com isso. X com menos x dá 0, aqui vai nos dar 3. De 3 para frente, você soma isso com isso. X mais x vai dar 2x, tudo isso menos 3. Dá uma olhada comigo. Quando você escreve a função f de x igual a módulo de x mais módulo de x menos 3, era a mesma coisa que dizer que f de x é igual a menos 2x mais 3 quando x é menor do que 0. Que ela é igual a 3 positivo quando x é maior ou igual a 0 e é menor ou igual a 3. E que ela é igual a 2 vezes x menos 3 quando x for maior do que 3. Se a gente olhasse para essa ideia e colocasse ela num gráfico, se a gente olhasse para essa ideia e colocasse ela em um gráfico, você veria a seguinte relação. A primeira pergunta que eu te faço é: quem é a primeira raiz, professor? A primeira raiz é o 0. Quem é a segunda raiz? A segunda raiz é o 3. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. De 0 até 3, essa função é constante. De 0 até 3, ela é constante. E ela vale quanto nesse constante? Segundo o enunciado lá, ela vale 3. Antes disso, ela é o quê? Antes disso, ela é uma decrescente. Antes de 0, ela é decrescente. Então, esse gráfico fazia isso. E depois de 3, esse gráfico faz isso. Então, o gráfico dessa função modular seria isso. A pergunta do exercício é: qual é o intervalo fechado do primeiro até o último valor onde ela é constante? Eu vou pôr aqui para você, ó. Essa função é constante? É constante quando x pertence ao intervalo que vai de 0 até 3. Aí a pergunta do exercício é: o A vai ser igual a 0, o B vai ser igual a 3, então é verdade dizer que A mais B vale quanto? A mais B vale 3, item 02 é um item verdadeiro. Uma questão, você viu que a primeira não era das mais fáceis, essa também não é uma questão simples, né? Então exige sempre cuidado na hora de trabalhar com isso. Agora, deixa eu limpar isso tudo aqui. Item 2, repito, é um item verdadeiro. Vamos limpar isso daqui. Dá uma olhada comigo no item 04. Bom, ele começa dizendo que nós temos aqui, olha só, uma função f definida dos reais nos reais, domínio contra domínio. E que essa função não é uma função nem par e nem ímpar. Eu vou só considerar para você uma hipótese que é o seguinte. Considere, por exemplo, que a gente pode ter aqui, olha só, f de x igual a f de menos x. Se existe a possibilidade de f de x ser igual a f de menos x, então eu poderia dizer que g de x é igual a 1 meio que multiplica 0. Ah, professor, 1 meio que multiplica 0. E se eu tiver 1 meio que multiplica 0, você vai me dizer o quê? Você vai me dizer que g de x acaba igual a 0.
E quando a gente tem uma função y igual a zero, ela é o tipo de função que ao mesmo tempo é uma função par e uma função ímpar. Diga-se de passagem, a única função par e ímpar ao mesmo tempo é quando eu digo que y é igual ao quê? É igual a zero. Então, eventualmente, ela poderia ser uma função o quê? Ela poderia ser uma função ímpar e par ao mesmo tempo. Ele está dizendo que não pode ser nem ímpar nem par. Esse item é falso. Você poderia imaginar ainda outras situações para fazer esse teste. Você vai acabar chegando às mesmas conclusões aqui. Maravilha? Ok, então o item 04, pessoal, é falso. Ok? Item 04 é um item falso. Eu quero que você dê uma olhada agora. Na seguinte condição. Peraí que meu celular estava se manifestando aqui. Eu quero que você dê uma olhada na seguinte condição. Item 04 é falso, item 2 é verdadeiro. Deixa eu limpar isso daqui. E eu quero que você pense comigo no item 08. Tem uma propriedade do logaritmo que diz assim, ó. Se eu tenho b elevado ao logaritmo de a numa base b, dá uma olhada comigo. Existe uma potência, o expoente dessa potência é um logaritmo e a base do logaritmo que é expoente é igual à base da potência. A resposta disso é igual ao quê, pessoal? É igual a a. Então, pensando do mesmo jeito, quando você olha para isso daqui, ó, olha só, quando você olha para isso daqui, você vai me dizer o seguinte, x elevado a log na base x de x mais 4 ao quadrado é a mesma coisa que o quê? X mais 4 ao quadrado, que vai ser igual a 25. Então, quer dizer que x mais 4 é mais ou menos a raiz quadrada de 25. Quer dizer que x mais 4 é igual a mais ou menos 5. X mais 4 poderia ser igual a 5 positivo, x mais 4 poderia ser igual a menos 5. Nesse primeiro caso vai dar x igual a 1, nesse segundo caso vai dar x igual a menos 9. E aí a gente tem um problema aqui que é o seguinte, olha comigo, base de um logaritmo, x no caso, pode ser negativa? Vamos pôr uma coisa aqui para a gente lembrar, ó, condição de existência de um logaritmo, logaritmo de a numa base b igual a um valor x, o logaritmando é maior do que zero e a base é maior do que zero. E diferente de 1, como tem uma base x lá, ela não pode ser negativa e ela não pode ser 1. Existe uma solução real, pessoal? Mentira, não existe. Item 08 é um item falso. Até o momento, só o item 2 era um item verdadeiro. Legal? Agora, vamos limpar isso daqui então. É falso, né? Você entendeu por quê? Tinha que substituir e verificar aquela base que está colocada lá. Se a gente limpar isso daqui, dá uma olhada no item 16. O item 16 diz assim, ó. Eu tenho uma função f e essa função f está definida do conjunto dos reais em... Dá uma olhada comigo. Quem manda flechas é o domínio. Quem manda flechas é o domínio. Quem pode receber flechas é o contradomínio. Tá ok? Quem pode receber flechas é o contradomínio. Então eu tenho um contradomínio específico lá. Só que o exercício vem aqui, ó, e nos dá essa função, dá uma olhada, que está colocada aqui. Para fazer essa função, a minha primeira sugestão para você é assim, ó, vamos imaginar o que eu faria se eu tivesse um gráfico f de x igual a 4 elevado a x. Bom, f de x igual a 4 elevado a x é um tipo de função que a gente já viu lá atrás, chamada de função exponencial. Quando você pensa numa função exponencial que tem uma base maior do que 1, função exponencial com base maior do que 1, você vai me dizer que o gráfico dessa função, ele é um gráfico, o que, pessoal? Um gráfico estritamente crescente que faz isso daqui, ó. Detalhe, como a gente, por exemplo, 4 elevado a x, qualquer que seja o x, nunca vai dar zero, você acaba caindo numa situação, nesse caso, que é me dizer o seguinte, olha, eu nunca vou conseguir tocar o eixo x, porque se eu tocar o eixo x, eu tenho que dizer que o y é zero. É por isso que a gente diz que a imagem desse tipo de função, ela é o quê? A imagem desse tipo de função, pessoal, é um intervalo, é um intervalo aberto em zero até mais infinito. Aberto em zero até mais infinito. Uma pergunta, essa função, uma função o quê? Essa função básica que está aqui é uma função estritamente crescente. Quando uma função é estritamente crescente, eu poderia dizer que essa função é uma função o quê? Injetora. Mas tem um problema que não é dessa função que a gente está falando. A gente está falando dessa função que eu vou por aqui, ó.
f de x igual a 4 elevado a x, que é exatamente isso que a gente já fez, menos 1. E aí no menos 1 é que a gente tem que tomar cuidado, porque, para pensar comigo, eu vou pôr o plano cartesiano aqui, ó. Ups. Eu vou pôr o plano cartesiano aqui e vou te perguntar um negócio, que é o seguinte. Antes, pessoal, quem era o nosso valor mínimo? Ah, professor, nosso valor mínimo antes era quase zero. Legal, né? Porque nunca toca no zero, tanto que é de zero para cima. Agora, quem é o nosso valor mínimo? Ah, professor, nosso valor mínimo agora, ele é... Quanto que eu peguei a função e puxei para baixo? Professor, eu puxei a função menos 1 para baixo. Se eu puxei a função menos 1 para baixo, ela vai fazer isso daqui, ó. Aquele ponto lá embaixo, onde ela jamais vai tocar, antes quase tocava em zero, agora quase toca em o quê? Quase toca em menos 1. Então, a imagem dessa função é um intervalo aberto de menos 1 até mais infinito, ok? Intervalo aberto de menos 1 até mais infinito. Professor, peraí. Essa função é uma função estritamente crescente. Funções estritamente crescentes são funções injetoras. Maravilha. A imagem dessa função é igual ao contradomínio. Então, essa função também é uma função o quê? Sobrejetora. Lembra, eu só tenho uma função o quê? Eu só tenho uma função bijetora quando ao mesmo tempo ela é sobrejetora e injetora. Então, essa função é uma função o quê? É uma função bijetora. E se ela é uma função bijetora, ela admite inversa. Para que exista inversa, a função tem que ser bijetora. A nossa função, ela é igual ao quê? A nossa função é igual a y igual a 4 elevado a x menos 1. Quando a gente vai fazer a função inversa, a gente troca x por y e y por x. Então, x é igual a 4 elevado a y menos 1. Ou, em outras palavras, você pode me dizer que eu tenho aqui, ó, x mais 1 é igual, a 4 elevado a y. Lembra de logaritmo? Deixa eu pôr uma coisa aqui no cantinho para ti, uma observação para você lembrar comigo. Logaritmo de A numa base B, logaritmo de A numa base B igual a x, é A igual a B elevado a x. Dá uma olhada comigo. Eu poderia dizer que eu tenho logaritmo de x mais 1 na base 4 igual a y. Lembra? A inversa de uma exponencial é sempre uma logarítmica. Então, você acabou de construir o que aqui? Acabou de construir a sua inversa. A inversa de x, nesse caso, ela é o logaritmo de x mais 1 na base 4. E a pergunta do exercício é, quanto vale a inversa de menos 1/2? Pessoal, a inversa de menos 1/2 é logaritmo na base 4 de menos 1/2 mais 1. Log na base 4 de menos 1/2 mais 1. Então, a inversa de menos 1/2 é igual a logaritmo na base 4 de 1/2. Certo? Log na base 4 de 1/2. E quando a gente pensa, deixa eu botar aqui do lado, quando a gente pensa nesse log na base 4 de 1/2, a gente pode usar aqui a seguinte situação, quer ver? Você vai me dizer que a f inversa de x, ela é igual a... Pessoal, isso é a mesma coisa que... Para pensar comigo. Eu posso ou não posso mudar a base, veja só, para 2. Eu tinha outras maneiras para fazer, mas eu também posso mudar a base para 2. Se eu mudar a base para 2, eu vou ficar com um logaritmo de 1/2, que é 2 na menos 1 na base 2, dividido pelo logaritmo de 4 na base 2. Quer dizer que, a inversa de x aqui é de menos 1/2. A inversa de menos 1/2, que é o que a gente está calculando, a inversa de menos 1/2 será log de 2 elevado a menos 1 na base 2 vale menos 1, log de 4 é 2 na 2, log de 2 na 2 na base 2 vale 2. Então, é verdade dizer que a inversa de menos 1/2 é igual a menos 1/2. O item 16 é um item verdadeiro. Pelo meu cálculo, eu posso estar enganado, são verdadeiros o item 16 e o item 02 até esse ponto. E como você vê, uma questão envolvente, né? Trazendo várias ideias aqui. Item 16 verdadeiro, item 02 verdadeiro, se eu não estiver enganado. Vou limpar isso tudo e eu quero que você dê uma olhada no item 32. O item 32 também é um item de funções trigonométricas e ele diz assim, ó,
Considere uma função f definida dos reais nos reais. Se você entende função, fica fácil até entender a trigonométrica. Tal que, dá uma olhada comigo, y é igual a 2 que multiplica o seno de 3 vezes x. Vamos lembrar de uma coisa? A imagem de uma função seno bonitinha, é escrita assim, ó, y igual a a mais ou menos b que multiplica o seno de m vezes x mais n. Imagem, pessoal, é o a que vale 0 menos b, a menos b até a mais b, ok? A menos b até a mais b. Então, a imagem é um intervalo de menos 2 até 2. Ok? Imagem é um intervalo de menos 2 até 2. A gente também tem uma coisa que a gente calcula que é o período. O período de uma função seno é 2π dividido pelo módulo de m. E o m, nesse caso, vale 3. Então, o período é 2π sobre 3 e 2π sobre 3 é a mesma coisa que 120 graus. Significa dizer que a cada 120 graus, esse gráfico começa e recomeça. A gente pode colocar um plano cartesiano aqui para imaginar o que vai acontecer com esse gráfico. E o nosso gráfico ele vai pegar a parte positiva. Então, o nosso gráfico vai estar colocado aqui, ó. Veja, o valor central do nosso gráfico é o A. E o nosso A vale 0. Então, esse é o nosso eixo central. O valor máximo, pessoal, é o 2 positivo. Então, o nosso valor máximo está aqui em cima, no 2. Maravilha. E o nosso valor mínimo está aqui embaixo, no menos 2. Quase iguais. Esse último não, inclusive. Peraí. Quase... Aqui, ó. Quase iguais. Agora, você lembra que isso daqui é o valor máximo 2, isso daqui é o valor mínimo, menos 2. E, para pensar comigo, a gente vai andar de onde até onde, pessoal? A gente vai andar de 0 aberto até 2π aberto. E quando eu ando de 0 aberto até 2π aberto, você sabe que o primeiro ponto que está colocado aqui, ó, é o 0 aberto. E o último ponto vai ser o 2π. Eu só quero te perguntar uma coisa. Quando eu saio de 0 e vou até 120 graus, o nosso gráfico faz o quê? Professor, nesse intervalo, o nosso gráfico, ele tem flutuação tradicional, o nosso gráfico cresce, decresce, cresce, decresce, peraí, eu vou apagar e fazer de novo, cresce, decresce, e chega lá em 120. Aí, ele vai, pessoal, até o quê? Ele vai até 240 também. E até 240 ele faz a mesmíssima coisa. Então ele cresce, decresce e cresce. Ó, ele toca o valor mínimo lá embaixo, toca o valor mínimo aqui. E quando ele chega em 240, ele está andando de 120 em 120, você descobriu isso com um período, ele vai andar até o 360. Então esse gráfico cresce, decresce e cresce, com um detalhe importante, tanto no 0 quanto no 360 esse gráfico é aberto. Então naqueles pontos ele não existe. A minha pergunta para você é, em quantos lugares esse gráfico toca o eixo X? Toca em 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E com isso o item 32 também é um item o quê? Também é um item verdadeiro, ok? São verdadeiros o 32, o 2, que deu 34, mais o 16, o gabarito total é 50. Uma excelente questão, tá ok? Teve 2 itens aqui que não tinham a ver com funções propriamente ditas, mas tem a ver com função trigonométrica, que também é importante, ok? A gente se encontra na próxima questão. Até mais, tchau, tchau!